Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que está no capítulo 15 e o versículo de número 51 em diante do livro de 1 aos Coríntios. Eu quero pedir para você ficar até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fazer seu comentário. Que Deus abençoe e vamos ao estudo da palavra de Deus. Diz assim o versículo 51: Eis aqui vos digo um mistério. Está falando de mistério. Mistério da ressurreição, mistério da transformação de corpos. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo começou esse ensinamento, essa mensagem, esse estudo bíblico: eis aqui vos digo um mistério. E é mistério, né, irmão? Ressurreição, transformação de corpos é mistério de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No dia do toque da última trombeta, que o Senhor estiver descendo, aleluia, Ele vai ressuscitar aqueles que são fiéis a Ele, que morreram na sua fidelidade, na sua obediência, na sua fé. Pessoas que serviram ao Senhor em novidade de vida, que se despiram do velho homem com as suas carnalidades, com as suas concupiscências, entregaram-se, mergulharam-se no rio de Deus, mergulharam na palavra de Deus e tiveram uma vida pautada na obediência e na fé, e dormiram
em Cristo, porque morreram com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aí a Bíblia diz, por isso que a Bíblia fala que muitos vão estar dormindo no dia da vinda do Senhor e muitos vão estar vivos no dia da vinda do Senhor. Quem fizer parte dos escolhidos, dos eleitos, que compõem a noiva de Cristo, que na festa dos tabernáculos passará a ser esposa do Cordeiro. Quem fizer parte deste povo, estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. Então serão arrebatados para os céus. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, no dia do toque da última trombeta, que Jesus ressuscitar os corpos dos que morreram nele, ele vai transformar os corpos daqueles que são obedientes a ele, que estão vivos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta de Deus soará. E os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. E nós, Paulo se colocou aqui como ele usou essa comparação porque ele estava vivo, estava pregando para as pessoas e ele se colocou, se englobou junto com as pessoas, porque no dia da vinda do Senhor vai ter muitas pessoas que vão estar vivas como ele estava vivo naquele tempo. Então ele se igualou aos outros e diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, quer dizer, isto que é corruptível, corpo corruptível, corpo frágil, corpo que adoece, corpo que sente dor, corpo de carne e osso, terão que passar pela transformação, terão que passar pela essa transformação instantânea. Aí o corpo corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Corpo corruptível, corpo carnal, doente, fraco, abatido. Incorruptível, corpo glorioso, corpo maravilhoso, resistente, corpo que nunca mais morrerá, corpo de glória. Porque convém que isto que é corruptível se revista em incorruptibilidade, e que isto que é mortal, corpo mortal, transformado em corpo que nunca mais morrerá, se revista da imortalidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quer dizer, corpo corruptível se revestindo da incorruptibilidade, isto que é mortal, corpo mortal se revestindo da imortalidade. E quando isto que é corruptível, quando vai acontecer isso, irmão? No dia da vinda do Senhor, no toque da última trombeta,
depois da grande tribulação. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Se alguém colocar aqui um arrebatamento antes, está totalmente errado. Tem que estudar a Bíblia com os textos e os contextos, para entender esse mistério. Porque se houvesse um arrebatamento antes, irmão, teria que ter outro arrebatamento. Teria que ter um arrebatamento que é pregado por muitos aí, um arrebatamento eminente, um arrebatamento secreto. Só que depois tinha que ter outro arrebatamento, porque muita gente será salva na grande tribulação, né? Se o arrebatamento for antes da tribulação, esses que vão fazer parte da grande tribulação, que vão viver a grande tribulação, que faz parte dos eleitos. Não vamos longe não, vamos falar das duas testemunhas que vão pregar o evangelho na grande tribulação. As duas testemunhas, não estou falando de dois homens, estou falando de Efraim e Judá, as duas casas de Israel, que Deus vai escolher um povo das duas casas para pregar o evangelho na grande tribulação. E esse povo fazem parte dos eleitos. Faz parte, quando a Bíblia fala de eleito, está falando da igreja, que vai se tornar a esposa do Cordeiro. Nem todos são igreja, são crentes, mas não são igreja. Mas o que é isso, pastor? Tem pessoas que vão ser crente, aceita Jesus, mas não são igreja, não são eleitos, irmão. Isso que nós temos que entender. E eles vão morrer, os que não são eleitos não vão ressuscitar na primeira ressurreição, só 1000 anos depois do milênio, para passar pelo trono branco, pelo livro das obras, e aí entrarão no reino eterno, que é o 8º dia, profeticamente falando. Então nós vemos, e quando isso que é corruptível ser investido em incorruptibilidade, isso que é mortal ser investido em mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. Você já imaginou? Você tem um corpo mortal e de repente você é transformado num corpo glorioso. Aí você vai dizer: onde está a morte? O teu orgulhão. Aonde está a morte, a tua vitória? Quer dizer, procurou matar muita gente, e ela pode até matar o corpo físico, mas de repente aquele corpo é transformado num corpo de glória. Ele vai ressuscitar, porque vai ouvir a voz do esposo, vai ressuscitar, e a morte vai olhar e vai falar: poxa vida, mas eu matei e agora está vivo de novo, num corpo de glória. Não é mais um corpo corruptível, mas sim incorruptível. Você já imaginou? A morte está cantando vitória lá, o cara morreu 2000 anos, 3000 anos atrás, está morto, fisicamente falando. Ela não tem acesso ao Sheol, ao mundo dos mortos, onde ficam os mortos em Cristo. Ela não tem acesso. E o corpo está lá. E ela acha que ela teve vitória. Mas de repente Jesus chama e o corpo sai para fora, transformado num corpo glorioso. Mas a Bíblia está falando aqui: onde está a morte e o teu arguilhão? Um arguilhão que prende a pessoa na morte. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado.
E a força do pecado? A lei. A determinação que Deus determinou, a alma que pecar, essa morrerá. É uma lei. Mas em Cristo Jesus, a lei da morte, do pecado, o arguilhão da morte, do pecado, é desfeito pelo poder do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E a voz do noivo, do esposo, chamará a sua esposa. A voz do noivo chamará a sua noiva. E aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, na época, seremos transformados. No momento no abrir e fechar de olhos. Então o Senhor agora arrebatará a igreja para os céus, derramará a última taça da ira de Deus no final da grande tribulação. Porque a igreja não participará da ira de Deus, ela participará da grande tribulação. E grande tribulação não é ira de Deus. Grande tribulação é a ira do diabo contra o povo de Deus e do anticristo, da besta da terra, da besta da terra, o anticristo, e a ira da besta do mar, que é o reino, as nações ímpias que não temem a Deus, vão se revoltar contra o povo de Deus. E a igreja vai sofrer, o povo de Deus sofrerá, mas no final nós poderemos dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno? Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena servir a Deus, irmão. Ainda que venhamos a tombar, a morte e o inferno acham que teve vitória, mas não vão ter. Porque Jesus vai nos chamar. E vai ser uma surpresa para a morte e para o inferno, porque você vai aparecer num corpo glorioso. E a morte sofrerá uma grande decepção. E o inferno também sofrerá uma grande decepção, porque eles acham que teve vitória. Mas aí vai ouvir a voz do povo de Deus dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Mas a Bíblia continua dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo, irmão. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há vitória. Só fora de Cristo não há como o homem vencer a morte e o inferno. Só em Cristo Jesus. Porque Jesus é a vida. E Ele veio, se doou para dar vida para todos aqueles que nele creem. Portanto, meus amados irmãos, é um conselho que eu estou dando para você: sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Continue, não desista. Está desanimado? Levanta a cabeça e marche. Não pare, continue falando de Jesus. Continue dizendo que Jesus é o caminho. Continue dizendo que só em Cristo há salvação. Continue dizendo que Jesus é que leva a Deus. Continue dizendo que o jugo de Jesus é leve, é suave, e o fardo é leve. Continua dizendo para o mundo aquela palavra que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados
e oprimido pelo pecado, pela força do pecado e da morte. E eu vos aliviarei. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso esforço com Cristo não é vão no Senhor. Que Deus abençoe, irmão. Fique com Deus. Se inscreva no canal, irmão. Me ajude. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia. Não deixe de se inscrever. Jesus tem uma palavra para o seu coração em alguns dos vídeos que eu tenho no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida.